E abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 10, para você não esquecer. Já estou terminando, amém? Posso ler, gente? Versículo 10 diz assim, ó. E Davi se ia cada vez mais. O que acontecia com Davi? Aumentando e crescendo. Por quê? Porque ele era um cara esperto, ele era um expert, muito inteligente, batalhador, estudioso, um coach, vendia não, vendia curso, não, é porque diz aí, ó, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Agora, por que Deus era com Davi e por que Deus parece que não é com muitos de nós que falamos, que cremos e que somos dele? Por que a gente não aumenta e por que a gente não cresce? Por que a gente não progride? Por que a gente não melhora? Por que parece que a vida de fé para a gente às vezes é um atraso, um retrocesso? Porque tem pessoas que dizem assim, pastor, quando eu vim para a igreja, piorou tudo. Ficou tudo complicado, ficou tudo difícil, minha vida foi para trás, tudo deu errado para mim, eu não sei mais o que fazer, porque foi eu aceitar Jesus e vim para a igreja, me batizei, me tornei dizimista, frequento a igreja, estou aqui todo culto, mas a minha vida, eu olho para trás, não vejo progresso. Para, sinceramente, alguns dizem assim, quando eu estava no mundo, eu era melhor, as coisas davam certo para mim. Você já ouviu essas histórias? Eu já, várias vezes. E aí, a gente fica analisando, mas, poxa, por que acontece isso se lá atrás o efeito foi o contrário? Porque agora a gente não tem, se a Bíblia diz que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Então, o versículo de número 12, ele vai nos dar mais ou menos um norte aí, depois nós vamos lá para o restante. Entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor de seu povo. Então, o que aconteceu? Davi entendeu. Ele não tinha sido ungido? Tinha ou não tinha? Pois é. Entre uma coisa, a pessoa ser e a pessoa se tornar, tem uma distância. Porque ungido a rei Davi tinha sido, mas ele ainda não estava assentado no trono. Ele ainda não estava lá. Ele foi consagrado? Foi, mas ainda não estava ocupando as suas funções para a qual ele foi consagrado. Ou seja, ele ainda não estava, digamos, no trono, assentado na cadeira com a coroa na cabeça e o cetro na mão. Ele só tinha sido prometido que assim seria. Então aqui ele entende que agora era o momento, que essa era a hora em que ele seria confirmado, ou seja, aquilo seria realizado em favor da vida dele. E aí nós podemos ver que o que acaba acontecendo? Ele sobe no trono, logicamente, né? E vamos ver por que ele subiu? Agora nós vamos para o capítulo 6, que aí você vai começar a entender por que esse camarada aumentava e crescia, e por que a gente vem para a igreja e às vezes a gente retrocede e diminui, que é uma incoerência, não deveria. Mas por que acontece com uns de uma forma e com outros de outra maneira? Diz assim, versículo de número 1, 2 Samuel 6, versículo de número 1. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000,
E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de quem? Abinadab. Marca esse cara aí que nós vamos falar dele, porque eu acredito que esse tal desse Abinadab, ele é igual a muitos cristãos que estão dentro da igreja, que está em Geba com a arca de Deus. E Aiô, misericórdia, e adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira de Deus se acendeu contra Uzá. Marca esse camarada também, Uzá, que significa brecha. E Deus o feriu ali por esta... ou seja, aqui poderia ter algo que poderia ter sido evitado. Mas foi um incidente, né? Ocorreu por imprudência. Aliás, a maior parte, às vezes, de incidentes ou acidentes acontece por imprudência. E diz assim, e morreu ali junto à arca de Deus. Algo que era para dar vida, agora está matando. E Davi se entristeceu, contristou, né? Ficou triste, porque o Senhor abrira rotura em Uzá. E chamou aquele lugar Perez Uzá, ou abertura, ou brecha, né? Até o dia de hoje. E aí o versículo 9 diz assim, e temeu Davi a quem? Ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, quer dizer, para Jerusalém, mas Davi a fez levar à casa de quem? Obed-edom, o geteu. Marca esse camarada também, é interessante esse cidadão aí, né? E diz assim, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, quanto tempo? 3 meses. E o que aconteceu com essa arca na casa do Obed? E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Vou parar aqui, que semana que vem, se puder, a gente continua por aqui, tá? Mas eu vou dar uma parada, que nós temos material demais, que não vai dar tempo de falar, e eu não estou com pressa, e acho que a gente não pode perder aqui muita coisa que nós temos. Porque se Davi entendeu que aquele era o momento de não só ter uma promessa sobre sua vida, era um momento de viver, de desfrutar, de possuir, de ver acontecer aquela promessa, né? Isso ocorreu porque ele poderia ter sido quando ele foi ungido. Para Deus, deixa eu só te falar uma coisa, tanto faz, não importa. Isso, às vezes, os religiosos gostam de argumentar. E eles dizem assim, estou neste ministério há muitos anos e o pastor nunca me deu uma oportunidade.
E este irmão que acabou de chegar já foi convidado para ir lá em cima fazer uma prece. Parece bonito, né? Eu sempre falo uma coisa que tempo se conta no INSS e a gente ainda tem que provar ainda. Né? Você ainda tem que provar que você tem aquele direito, né? Mas vamos dar uma analisada aqui em algumas coisas, porque se você ler um capítulo um pouquinho antes, você vai ver, não, um pouquinho antes não, se você ler bem antes mesmo, se você ler lá na primeira carta, o primeiro livro de Samuel, perdão, no capítulo de número 1, você vai ver uma história bonita, falando sobre aquela oração de Ana, aquela coisa toda. E você vai ver falar sobre 2 jovens ali que eram um problema, que eram os filhos do Eli, que eram os líderes espirituais naquele tempo. E esse pessoal, né, eles foram para uma guerra, o capítulo 2, 3 e o 4 de 1 Samuel vai te mostrar isso aí, caso você se interesse, para poder verificar a história, está lá. E aí, eles foram para uma guerra. E quando chegaram lá na guerra, eles viram que ficaram difícil. O que eles fizeram? Mandaram buscar a arca que tinha ficado lá em Jerusalém. A arca estava lá para trás, né? Agora vamos buscar a arca para vir para a gente com a batalha. Pois é. Não tem pessoas que elas começam as coisas sem Deus e quando dá errado elas querem que Deus resolva? Então, eu quero só te dar uma direção para você. Deus não resolve seus problemas. Ele te orienta como resolver. Ele não vai... Pode parar com essa coisa de achar que ele vai resolver os problemas para você. Não vai, não. Ele vai te fazer entender o que você vai ter que fazer para resolver seu problema. Tem gente que se mete em dívida e quer que Deus coloque dinheiro na conta deles, faça alguém perder, né? Faça alguém doar, faça alguém pagar. Ou seja, tem um monte de gente aí. Ou eles fazem até aquelas coisas assim, ó, não, Deus vai fazer a dívida desaparecer, a dívida vai sumir. É umas coisas assim tão malucas, sabe? Que o pessoal, irmão, eu não estou aqui limitando Deus, não, tá? Eu creio que Deus ele pode fazer qualquer coisa, mas se em toda regra tem exceção, também não significa que Deus vai fazer as coisas repetidamente da mesma maneira. O que eu estou ensinando, o que eu estou mostrando para você, comentando contigo, é a maneira mais lógica e mais correta de Deus trabalhar, que é com o entendimento. Né? Então, esse pessoal pega a arca e leva para a batalha. E o que aconteceu? Os filisteus embolaram eles com arca e tudo, venceu eles e tomou a arca deles. Ou seja, Deus estava lá e não fez nada. Não tem umas horas assim que você fica assim assistindo, assim, você olha assim, mas cadê Deus? Poxa, eu creio, por que Deus está me deixando passar por isso? Onde é que Deus está? Por que essas coisas estão acontecendo? Deus está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, no lugar que você colocou Ele na sua vida. Porque não é um lugar geográfico que Ele fica, né? É no lugar que eu o coloquei. Aonde é que o povo de Israel, quando a arca foi tomada, colocou Deus? Em último lugar. Então ele estava lá em último lugar também. Por que você não colocou Deus na confusão, né? E na hora você quer que ele resolva a confusão para você? Mais ou menos assim, quer ver só? Maria, diz o pessoal que aquele povo lá era conhecido de Maria, era parente dela, né? Dizem que era. Alguns falam até que era a casa de um dos camaradas que depois passou a seguir Jesus, lá em Caná da Galileia. Jesus está lá. Bom, o camarada foi casar. Quando alguém vai casar,
e vai fazer uma festa. O primeiro a ser chamado, o último a ser chamado para a festa são os convidados, porque você já tem que ter o endereço, a data e o horário. Jesus não foi chamado por último? Por que na hora que o vinho acabou era ele que tinha que prover? Aí você pega assim, por exemplo, aí você vê uma coisa bonita. Maria eu admiro ser inteligente. Toda pessoa de fé ela é inteligente. Mas tem uns assim de uma fé assim mais inteligente do que outros, né? Porque quando Maria sabia quem era Jesus, ela sabia o que ele podia fazer. E naquelas alturas, humanamente falando, não tinha como conseguir vinho, mas não, filho. E aquela família, aquele casal já seria envergonhado no primeiro dia do casamento. Eles ficariam marcados como o casamento fracassado que o vinho acabou antes da festa começar. E Maria chega e diz para Jesus, o vinho acabou. Aí Jesus fala para ela assim, ainda não é chegada a minha hora, o que eu tenho a ver contigo? O que Jesus está dizendo? Eu não tenho nada a ver com esse negócio, nem com você, nem com o vinho, nem com a festa, nem com nada. Agora, olha que coisa interessante, o que Maria faz? Ela insiste. Você já viu que tem gente, por exemplo, que diz que acredita, mas não insiste quando dá errado? Se Deus não quer, lavar minha mão, lava não, que o problema é seu. Não? Maria vai lá e ela pega os empregados e acho que fez até para Jesus ouvir. Pega os empregados e diz assim, faça tudo o que ele disser. Ou seja, ela transmite a responsabilidade para as mãos dele, porque ela não desistiu com o não dele. Ele diz, não chegou. Pois não chegou, não? Pois então vai acontecer agora, você vai ter que fazer. Jogando a responsabilidade para ele, para que ele pudesse prover aquilo ali, porque ele poderia fazê-lo. Ele disse que não tinha chegado ainda. Pois então vai chegar, esse é exatamente o momento para poder começar. Né? E ali Jesus faz um milagre e salva aquela situação, aquela condição. Né? Evita aquela vergonha de ocorrer naquela família e com aquele casal. Agora, é interessante, né? Porque ele é colocado em primeiro lugar, ele é tirado lá do último, que os convidados são os últimos, e ele é colocado em primeiro lugar. Faça tudo o que ele disser. A partir do momento que eu começo a seguir, não minhas convicções, não as orientações de alguém que me vende, ou que até me dá de graça mesmo orientações para aquilo, mas eu passo a seguir as orientações de Jesus, ele é responsável pelos resultados. Se eu não sigo a orientação dele, ele não tem responsabilidade nenhuma com o resultado que vai dar isso. Então, entenda bem, para você poder entender o BO aqui. Né? Então, a arca é tomada e ela vai para a casa desse camarada chamado Abinadab. Sabe quantos anos ela ficou na casa desse cara? Para nada. Você vê que para nada ela foi levada para a batalha. Na batalha não resolveu nada. Que tem aqueles crentes que eles fazem batalha espiritual, jejum, vigília, oração, e não serve para nada. O problema supera, vence, resiste, e Satanás segura firme e vence a batalha. Não era para o crente perder, certo? Por que perde? Se Deus estava lá. Não é porque ele não estava, não, ele estava. Ele estava lá, igual, por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe algum lugar onde Deus não possa estar? Existe? Sim ou não? Então, você concorda comigo que Deus pode estar em qualquer lugar, certo? Ele pode estar na igreja, num centro de macumba, feitiço, bruxaria, ele pode estar, pode? Pode ou não pode? Pode estar lá no qualquer lugar, certo? Mas vamos falar das igrejas. Ele pode estar em qualquer igreja, certo? Sim ou não?
Aí vem uma pergunta. E ele está operando? Aí já é outro problema, né? Porque ele pode estar, ele diz que aonde tivesse 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele estaria lá. Então ele está aqui, certo? Mas ele está movendo, mexendo, trabalhando, fazendo alguma coisa? Às vezes não. Está igual a arca que estava lá, né, no meio do povo de Israel, e os filisteus tomam ela, e ela é levada para a casa desse cara aí, Abinadab. E ela ficou lá 20 anos. Não fedeu nem cheirou, não serviu para nada, só para contar o tempo. 20 anos. Olha para cá, não tem gente que enche a boca e diz assim: eu estou na igreja, eu sou evangélico há 30 anos. Vamos pular essa parte, né? Esse negócio está meio sem graça. E como é que está a sua vida? Uma desgraça. Casamento acabou, a saúde está um bagaço, a vida financeira. Pastor, não dou nem dízimo porque eu não tenho nem recurso. Ultimamente, eu não estou podendo nem poder ajudar a igreja. Eu estou com minhas contas atrasadas, nome no SPC, no Serasa, estou precisando do milagre. Irmão, você não está precisando do milagre, não. Você está precisando é de outra coisa que você não entendeu ainda. Israel não precisava do milagre lá na batalha com os filisteus? E o milagre veio? Não. O milagre não veio, não. Bom, interessante. A arca fica 20 anos na casa do Abinadab. O que Deus fez na casa desse camarada? Nada. Agora, ela fica 3 meses na casa do Obed-edom. Em 3 meses, Deus muda a vida do Obed e da sua casa. Significa que se a mulher não engravidava, o ventre abriu. Se os filhos estavam debaixo de maldição, viciado em qualquer coisa, ficou liberto. Se alguém estava doente, com a doença incurável, foi curado. Por que que Deus trabalha na casa de Obed, mas não trabalha na casa de Abinadab? E é interessante, a Bíblia faz, quando a Bíblia cita coisas, e ela faz questão de dizer, e ficou na casa de Obed-edom o geteu. Pô, cara, tá falando, esse cara nem fazia parte do chamado, ele não tinha pedigree. E o Abinadab, vai ver a história dele, o cara estava na descendência lá dos levitas, do cara que carregava a arca, e a arca está lá e não faz nada para ele. E a arca está na casa. Parece as alegações que uns crentes fazem comigo, pastor. Eu venho para a igreja, tem gente que não vem, mas Deus está movendo por lá e aqui Deus está parado. Deixa eu só fazer uma pergunta para você: Deus é injusto? Mas as pessoas pegam essa coisa de parecer que o tempo faz elas terem mais direito do que as outras, né? Teve gente assim, por exemplo, que ficou com raiva de mim quando eu cheguei na igreja e Deus levantou, me deu trabalho, ministério. Teve gente que falou: eu estou aqui há quanto tempo, não tive uma oportunidade. Parecendo que é umas coisas assim interessantes, uns negócios assim. Pois é, agora você presta atenção. Como é que a arca foi parar na casa de Obed-edom? Davi desistiu de levar ela para Jerusalém. Por que Davi desistiu? Porque deu B.O., um cara morreu. Se esse negócio matou alguém, eu preciso pensar direito quando eu estou me metendo, quando eu vou pôr a minha mão. O que eu vou fazer? Obed, leva para a tua casa. Vai ficar aqui. Imagina. O cara precisava tirar a poeira, varrer, tirar uma folha. Talvez até um vento que veio e jogou assim em cima da arca. E o cara falava assim: eu que não sou do povo. O cara lá que era crente, e o cara foi tocar, foi fulminado, Deus abriu um buraco nele. Cara,
Vou não. Interessante. Por que Deus abençoa esse sujeito e o outro que era para ser abençoado, o cara é morto? Esquisito. Deus não tem umas coisas esquisitas, irmão? Você não acha? Eu acho demais. Principalmente se for contra mim. Quando é meu favor, eu acho legal, interessante. Mas se é contra mim, eu acho estranho demais. Mas por que Deus está fazendo isso comigo? Eu sou tão gente boa. Eu sou um cara tão dedicado, esforçado. Eu sou santo, trabalhador, crente, convertido. Há mais de 30 anos estou no ministério, trabalhando para Jesus. Por que Deus está me deixando passar por isso? Por que Deus não está me abençoando? Aqui, nesse texto, você não descobre por que Deus abençoa esse camarada. Agora, quando Davi chega para pegar a arca, você vai descobrir. Porque tudo que Deus fez na casa de Obed e abençoou, ele largou para trás para poder seguir, estar onde a arca ia. Se continuar lendo aí, você vai ver. Só você ler o texto aí. Esse capítulo aí é o que você está indo, a partir dele aí, ó. E esse camarada vai para lá onde a arca ia ficar, porque ele não queria se afastar de Deus, porque estar perto da arca era estar perto de Deus. A arca representava a presença de Deus. Sabe o que as pessoas, elas geralmente fazem? Elas preferem ficar perto daquilo que Deus deu, ao invés de ficar perto de quem deu elas aquilo. Deus te deu um marido, Deus te deu uma mulher, Deus te deu os filhos. Deus te deu emprego, salário, renda, prosperou, abençoou você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você põe o seu coração no que Deus te deu, você tira o seu coração de Deus. E falou o Senhor Jesus dizendo: onde estiver o seu coração, estará o teu tesouro. Por que tem gente que não aumenta e não cresce? Porque o seu coração está nas coisas. Você nunca vai crescer. Você é um olho grande. Você é um ganancioso, você é um avarento, você nunca vai crescer. Você vai ser sempre pequeno, porque você já é. Porque você só pensa nos bens terrenos. Foi por causa desses bens terrenos que um anjo caído chamado Lúcifer chegou no deserto, propondo a um filho de Deus, dizendo: se tu prostrar e me adorar, tudo isto eu te darei. Ele mostrou para o Filho de Deus o quê? Todos os reinos que existiam na terra. Jesus prostrou? Jesus aceitou a proposta? Pois é, lembre-se, Satanás é um negociador. E o que ele negocia? Ele negocia a alma. Porque tudo é decidido na minha e na sua alma. Primeiro, Deus está na casa de Abinadab. Ele nunca deu importância a quem esteve na casa dele por 20 anos. Deus está indo com Davi para Jerusalém, mas por um incidente, Davi desiste de Deus. Não tem gente que também vem para a igreja e por uma coisa que ocorre, que não era o que ela programava, ela se chateia, se entristece e larga para lá. Não vou na igreja não, porque eu estava indo na igreja. Perdi minha mãe, perdi isso, perdi aquilo, perdi o emprego, fiquei doente, passei mal, Deus não me honrou, Deus não me abençoou. Deu uma oferta, pastor, mas eu não senti que eu prosperei. Pois é, foi o mesmo que Davi fez. Aí quando Davi sabe que a arca na casa de Obed-edom não estava matando, era abençoando, estava matando a miséria, estava matando a destruição.
né? Estava fazendo o campo prosperar, as batatas dar para chuchu, fazendo planta nascer, fazendo cria produzir. Quando ele ouviu falar isso, ele falou: eu preciso trazer a arca aqui comigo. Por quê? Eu preciso ter isso aqui na minha casa. Eu não posso abrir mão disso. Agora eu vou buscar. Agora eu tenho que trazer para cá. Primeiro você pode falar: nós não podemos acusar Davi. Não, porque Davi estava pensando só nas bênçãos. Não, ele estava indo antes, quando a arca praticamente não existia nada há 20 anos atrás. Ele já era o desejo dele. Só que, olha para cá, ele tinha o desejo, mas ele fez o processo errado. Você pode ter um desejo maravilhoso, mas se você fizer o processo errado, Deus não vai abençoar, porque o seu desejo é bom. Quer um exemplo? Posso te dar vários. Né? Uma pergunta que Deus me fez, quando eu fiquei questionando Ele sobre cura, na minha casa, na minha vida, porque eu cheguei doente na igreja, e eu não fui curado, e um dia eu questionando ele me respondeu, ele disse assim: ô Carlos, depois que eu te curar, você vai fazer o quê? Qual será a próxima coisa que você vai estar lutando? Porque, às vezes, você vê, por exemplo, Jacó, ele lutou pela bênção da primogenitura, enganou seu pai, mentiu para ele, enganou o irmão, comprou por preço de banana, aproveitando um momento de necessidade do irmão. Foi ou não foi? Você pode falar assim: não, mas não roubou o irmão. Claro que ele não roubou, mas ele aproveitou do irmão. Ele poderia ser aquela pessoa que falasse: irmão, leva a sério, você é o escolhido de Deus. Ele poderia ter firmado o cara, pelo contrário, ele aproveitou do cidadão. Como tem gente que hoje, às vezes, aproveita da sua crença para te dar um balão. Isso a gente sabe que existe aí, mas vamos pular essa parte, que esse negócio não está muito bom, não. Aí a gente vê, por exemplo, que ele lutou com o seu sogro várias vezes. O seu sogro mudou o salário dele em 21 anos 10 vezes. E ele lutou com o sogro para prosperar. Prosperou, não prosperou? Prosperou, porque só de presente ele deu 400 animais. Para você dar um bode, meu irmão, de presente, você tem que ter vários bodes, né? Dar um camelo é uma Lamborghini. É uma carreta, para você poder entender, uma carreta dessas aí, ó, não sei quantas rodas, que é de 25 metros de comprimento. Né? Só aquelas carretas ele deu 30 para o irmão dele. Para você dar 30 carretas de presente, tu tem que ter dinheiro. Acho que está custando um pouquinho de reais aquelas carretas. Né? Então você vê, agora você vê Jacó lutando por causa de camelo, por causa de boi, por causa de ovelha, por causa de ouro, por causa de prata. Você vê Jacó lutando por causa de quê? Por causa de Deus, porque ele diz assim, ó: não te soltarei, não te largo enquanto tu não me abençoares. Ué, mas o que faltava para ele? Ele tinha 4 mulheres. Ele tinha 12 filhos e mais uma filha. Ele tinha dinheiro, ele tinha ouro, ele tinha prata. O que mais faltava para ele, irmão? Faltava aquilo que ele não tinha. O que estava faltando para ele? Deus. Você pode ter tudo que uma pessoa pode ter, mas se falta Deus, está faltando tudo, filhinho. Você nunca vai ser completo. E o problema das pessoas é achar que o que elas precisam é de dinheiro. O que elas precisam é de bens, o que elas precisam é de posses, o que elas precisam é de um cartão black, o que elas precisam é de ouro. Não, olha, se você tiver o dono, já é suficiente. E ele disse: eu sou o dono do quê? Mas a gente quer o ouro e a prata, a gente não quer o dono. A gente não faz questão do dono.
Então, quando Davi ouve falar, olha, Davi, a arca não matou mais ninguém, não. Pelo contrário, a arca está abençoando o cara lá. O que Davi faz? Eu preciso buscar ela. Só que agora nós vamos buscar da maneira correta. Por que Davi, ele foi buscar e deu errado a questão da arca? Eu falei com você do tal do Uzá lá, né? Querendo ou não, aquele camarada, ele tinha a função e ele poderia manusear a arca. Não é por tocar nela que ele morreria. Ele poderia fazê-lo. Porém, tem uma coisa. Sabe o que eles fizeram? Quando Davi foi buscar a arca, disseram para ele que se arranjasse um carro de boi e colocasse a arca, era mais rápido e mais fácil. Rapidinho estaria lá em Jerusalém. Não? Por quê? Porque quando a arca saiu dos filisteus para a casa de Abinadab, os filisteus pegaram ela, você vê, os filisteus pegaram nela e ela não matou ninguém. Os filisteus colocaram ela em cima de um carro, né, que algumas vacas, por exemplo, foi puxando e parou na casa de Abinadab. O próprio Abinadab, que tem uma certa parentesco lá com os levitas, e esse Uzá era filho, tanto Uzá quanto Aiô eram filhos do Abinadab, então eles manusearam essa arca. Pode uma coisa ficar 20 anos na sua casa, você nem passar um pano para tirar uma poeira? Não matou, né? Ok, então o problema não foi tocar na arca. Qual foi o problema? O problema é que eles deveriam ter instruído Davi a maneira certa de manusear ela. Por quê? Deixa eu te mostrar um versículo aqui. Ó. Primeiro não, só tem um, né? Atos 17:30. Vamos ver o que ele diz aqui. Vamos ver. Mas Deus, não tendo em conta os tempos do quê? O que Deus não conta? O que Deus não conta? Os tempos da ignorância. Os filisteus sabiam desse processo? Não. Eles não sabiam. Por que Deus aceitou eles pegar a arca, botar em cima de um carro de boi, o carro carregar ela e levar lá para a casa do tal do Abinadab? E por que Deus aceitou eles pegar ela da casa do Abinadab, pôr no carro, mas não matou eles? E por que Deus mata quando toca no caminho? E que parece que ia cair. Você não faz essas perguntas, não? Você deveria fazer. Por quê? Porque sendo eles judeus e sendo eles descendentes de quem eles eram, eles deveriam conhecer, eles deveriam saber que aquele não era o meio certo. Depois você pode pegar lá, acho que é Números 4, depois, você vai ver Deus instruindo os sacerdotes como conduzir a arca, como carregar ela. Não era qualquer pessoa que poderia tocar nela, e tinha o meio certo de carregar ela. Deixa eu só falar uma coisa para você. Quando você é ignorante acerca das coisas espirituais, Deus não trata você como crente, Ele trata você como ignorante. A partir do momento que Ele te ensina, você não é mais ignorante, não, você foi instruído. Então, se você vai fazer diferente, você é um rebelde. E a rebeldia para Deus é pior do que pecado de feitiçaria, porque o rebelde, ele sabe que não deve ser feito, mas ele conduz da forma dele. Não, porque eu vou fazer do meu jeito, porque o meu jeito é melhor. Já viu o filho? Adolescente, principalmente? Não, mãe, eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Já ouviu essas frases, não já? Depois você vai no hospital, ou depois você vai ter que ajudar a criar o filho, que não era para nascer naquela hora. Porque não ouve, porque pensa que sabe o que está fazendo. Então, a mesma coisa acontece na vida espiritual. Porque para mim e para você,
é melhor a gente não conhecer a Deus do que a gente conhecer e não obedecer. Por que os crentes estão dentro da igreja? Pastor, obreiro, membro de tantos anos. Por que eles estão dentro da igreja e eles não aumentam e eles não crescem? Nem espiritualmente, nem financeiramente, nem, às vezes, família. A família está desandando, a vida está acabando, tudo está se autodestruindo. Porque os demônios se levantam. Santa paciência, gente. O problema nosso não é demônio, não. O problema nosso é que a gente não é mais ignorante, a gente age como ignorante e pensa que Deus vai tratar a gente como ignorante. Não vai. Ele vai tratar a gente como rebelde. E como rebelde, o que é que ele vai fazer conosco? Vai abrir brecha. Vocês não gostam de ouvir isso, né? Mas essas palavras que mudam a minha vida, mudam a sua. Essas palavras que mexem na gente. Porque a gente fica pensando que é os demônios, a gente fica pensando que é uma maré de azar, a gente fica pensando, né, que é uma provação que Deus está deixando a gente passar. Não, querido, não. Olha, se o Obed, mas o Obed, ele tem uma coisa interessante, que ele tem um apego, ele tem um temor. Você pode ver aqui, por exemplo, no versículo seguinte, que a gente estava lá em 2 Samuel 6, a Bíblia diz que Davi, ele no versículo, acho que é o versículo de número 9, ele passa a ter um temor no seu coração. Temeu Davi. Porque o princípio de tudo a Deus está ligado a uma coisa: temor. Temor não é medo. Temor não é só respeito, porque tem gente que respeita, igual tem filho, que ele só respeita o pai na presença do pai. Como tem crente que só respeita a Deus na igreja. Aí lá em casa, quando está na frente da televisão, Deus tem que sair de perto, porque não vai ver o que eu estou vendo. É melhor a gente não fazer isso, né? Mas é uma grande verdade. Quando é que a vida de Davi mudou? Quando Deus era com ele. Deus assiste o que você anda assistindo, Deus vê o que você anda vendo, Deus concorda com o que você fala, Deus dá anuência ao que você está fazendo, porque se Ele não dá anuência, Ele não está aí. Se Ele não está aí, não adianta esperar resultado diferente, meu filho. Esse é o grande problema. Quando ele andou com Davi aumentou e cresceu. Se ele andar comigo, só que você vê, por exemplo, o convite, Abraão, anda na igreja da graça. Anda onde? Anda onde? Na minha. Ele não chamou Abraão para andar na sua Querrilá. O que é Querrilá? Você sabe o que é? Na sua congregação. Ele não falou assim, anda na minha igreja. Porque a igreja não começou quando Jesus morreu lá, não, irmão. Já existia a igreja, estava formada, a congregação, a Assembleia dos Santos. Não era a Assembleia de Deus, não, a Assembleia dos Santos. Ela estava formada. Não, ela veio existir. Então você vê Deus falando assim, Deus não chamou ele. Abraão, anda na minha igreja. Não, Abraão, anda na minha presença e te abençoarei grandissimamente. Por que Deus não estava abençoando ele? Ele era o pai da fé. Ele é o cara que saiu de sua cidade, sua casa, sua parentela, seu povo, mas estava andando na presença de Deus. Por que a mulher dele estava estéril? E por que as coisas ainda estavam dando errado ainda para ele? Por quê? Se ele tinha as promessas, se ele era crente, porque ele estava andando só. Enquanto eu ando sozinho, o resultado é do meu trabalho. Quando você anda com Deus, o resultado é o trabalho de Deus, não é o seu. Quem está trabalhando aí, é você ou é Deus? Porque se Deus está trabalhando, eu estou descansando. Por que tem crente cansado? Porque é você que está trabalhando, não é Deus que trabalha. E enquanto você estiver trabalhando,
Deus vai estar parado olhando para você. Sabe por quê? Porque ele diz assim, eu não dou minha glória a outro. O que Deus não dá? O que tinha lá na arca? A presença dele. O que é a presença dele? A sua glória. Às vezes você não tem noção, né? Do que você canta assim. Derrama a sua glória, derrama a sua Shekinah, Senhor. E Deus diz, como é que é usar? Se eu sou o crente usar, chamando a glória, na hora que a glória vier, o que a glória vai abrir em mim? Brecha. Tem que ser um Obed, irmão. Tem que ser igual um Davi, irmão, que passa a ter temor, que vai se inteirar, porque Davi tem uma preocupação, porque a Bíblia diz aqui que ele passou a temer e ele começou a perguntar, como é que eu vou trazer a arca, como é que eu vou trazer a presença de Deus à minha vida? Ele vai embora, porque agora ele viu que ele não tinha que só levar a arca. Não era um objeto. Sabe aqueles crentes que pegam feijão ungido, farinha ungida, óleo ungido, água ungida na igreja e não serve para nada? Porque só quer ungido. Mas aquele que unge, ele não faz a menor questão por onde que ele anda. Então deixa eu te mostrar 3 coisas aqui na oração mais importante. Nós estudamos um pouco ontem, mas deixa eu te mostrar aqui só para a gente poder terminar. Diga graças a Deus. Você quer aumentar e crescer? Tem certeza que você vai voltar segunda-feira que vem? Vai ficar pior. Já tem um monte de gente que não vem mais, não. Por quê? Porque eles queriam que aumentasse a conta. Não aumentou o dinheiro na poupança, perdeu, foi algumas coisas. Ainda mais se deu uma oferta que não teve retorno. Não estou vendo nada, vou não. Já desisti. Tu vai desistir também? Vai lá, hein? Pedro falou que não negaria, pulou fora. Mas coloca aí para mim, por favor. Mateus 6, versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim. O que ele diz para a gente orar? Pai nosso que estais aonde? No céu, santificado seja o quê? O teu nome. Agora, venha o teu reino. Primeira coisa, marca aí, ó. Reino. O que Deus quer? O que Deus quer trazer? O reino, o controle, o domínio. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto aonde? No céu. Vamos lá, versículo seguinte. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, bora. Perdoa as nossas dívidas, como assim também perdoamos a quem? Aos nossos devedores, bora. E não nos induzas ao quê? A tentação, porque teu é o quê? Reino, e o quê? Poder, e o quê? E a glória. 3 coisas estão aí, ó. Reino, poder e glória. O que Jesus pediu para a gente orar para poder vir? Mas a gente prefere orar para vir o emprego, a empresa, a renda, o aumento. Mas a gente não ora para vir o controle do que eu sinto, do que eu penso, do que eu imagino, do que eu crio, do que eu vou falar, do que eu vou fazer. Eu não oro para que o poder ele venha, né? O controle de Deus sobre meu físico, minhas juntas, meus braços, minhas ideias, meus olhos, para que eu enxergue primeiro do que o outro vai ver. E a sua glória, que a sua glória é a sua presença. Eu não faço questão desde que eu tenho o dinheiro que eu quero. Aonde Deus está? Judas, por exemplo, preferiu as 30 moedas do que estar com Jesus. E ainda há muitos Judas que prefere as coisas do que a Deus. E se eu tiver Ele, eu vou ter tudo.
Olha o que Paulo diz em Romanos 8:32. Vamos embora lá, só para a gente poder terminar. Eu falei que eu ia terminar. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele? O que ele não pode me dar? Com o quê? Com ele. Com ele me dá o quê? Agora, sem ele pode me dar várias coisas. Mas todas não. Você está vendo que tem gente, por que a pessoa não consegue tudo o que ela almeja? Porque Deus só te dá tudo. Nós somos perigosos, irmão. Deus não pode dar tudo se Ele não estiver no controle. Nós colocaremos fogo no mundo. A minha sogra já morreu, mas tem gente que mataria a sogra, abandonaria tudo, larga a esposa, larga a família, larga até a igreja. Eu tive gente, por exemplo, eu fiquei no Pará 15 anos, a gente não tinha estacionamento, as pessoas chegavam lá na miséria, andando de ônibus. Quando chegava lá, muitas delas, quando prosperaram e cresceram, comprou um carro, foram para outras igrejas, mas cresceu, foi lá. Por quê? Porque não ia deixar o carro na rua. Antes o infeliz não tinha nenhuma bicicleta para andar, andava lá no busão. Muita gente fez isso, claro que outros não. Outros prosperaram e ficaram lá. Eu tinha uns irmãos lá, batalhador, deixava o carro longe, ia a pé caminhando, porque a gente não tinha estacionamento. Você não lembra dos 10 leprosos? Quantos voltaram? Agradecidos. Quantos voltaram? 9? Não, só um, meu filho. Porque só um fez questão de estar com aquele que o havia curado. Só lembrando que Deus sabe tudo antes que eu peça. Diga assim, agora eu entendi por que eu não estou crescendo. Entenda, de verdade, se você entender isso, você vai começar a crescer. Porque enquanto você está pensando numa loja, Deus está pensando numa cidade. Eu tinha um irmão lá em Belém que ele entendeu para que Deus quer que você cresça. Ele chegou um dia para mim e falou, se o senhor está querendo abrir uma igreja aonde aqui, meu pastor? Eu falei, eu quero abrir em tal cidade, Santa Isabel, 40 quilômetros lá de Belém, 30 quilômetros. Ele foi e falou assim, verifica o primeiro aluguel, as cadeiras, ventilador, tudo que o senhor precisa para montar a igreja. No momento eu não posso dar ar-condicionado não, mas o som, tudo para colocar lá, e se o senhor tiver um pastor, vamos abrir lá. Fiz tudo para ele, mandei os recibos para ele, está aqui, ó. Paga, não precisa me dar. Ele falou, não, senhor, confio. Está aqui, ó. Pegou o cheque e me deu. Abre a igreja. Esse cara entendeu que Deus quer o reino. Porque o reino, ele é tão grande que só você não é suficiente para enchê-lo. Tem que ter mais gente. Mas eu estou pensando só em mim. Como eu pensava, só na minha cura. Quantos doentes, lascados, Deus estava querendo curar, mas eu que Deus, Senhor, cura eu. Vamos deixar essa parte, eu estou debochado demais hoje, então vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé ou sentado, conforme for melhor para você. Vamos orar. Mas lembre disso, se você quiser aumentar e quiser crescer, o que você precisa é entender o que Davi entendeu. O que ele não entendeu, que Deus estava levantando nele, ele entendeu quando abriu um buraco no cara lá, ele entendeu por que aquilo aconteceu. Ele falou, rapaz, fiz tudo errado. Eu fui buscar Deus, mas fui buscar de uma maneira errada. Não tem gente que está buscando a Deus? Eu, por exemplo, estava, irmão. Você acha que eu vim para a igreja para buscar Jesus, o Espírito Santo, que eu queria fazer obra de Deus, pregar o Evangelho? Não, meu filho, eu queria nada disso, não. Agora, quando eu cheguei lá na igreja, eu descobri o que é que Deus queria. Descubra o que é que Deus quer e se encaixa onde Ele quer te pôr, deixa Ele no controle que você vai ver o que Ele vai fazer da tua vida. Aí você vai aumentar, vai crescer, pai chuchu. Ninguém vai te segurar mais.
Não tem feitiço, nem maldição hereditária. Não tem demônio, nem macumba que vai prender tua vida. Você vai deslanchar, tu vai crescer, vai ser os maiores empresários do Mato Grosso. Se é agro, tecnologia, fazenda, eu não sei o que é, o que é que você vai fazer, mas só sei que Deus faz você crescer, porque Ele vai exaltar você, porque você não vai ser só bênção para a tua vida. Davi não foi bênção só para ele. Enquanto você pensar só na sua casinha, às vezes Deus está pensando num bairro, numa cidade, você está pensando num boteco. Não cabe nem você com sua casa. Não, mas pelo menos eu saio do aluguel. Né? Ele está pensando aí no salarinho de fome. Deus está pensando em alimentar multidões por intermédio seu. Ah, não, pastor, porque se eu pudesse ajudar a minha mãe, já seria bênção. Deixa eu só falar uma coisa. Toda vez na minha vida que algo deu errado, e eu fiquei decepcionado, eu disse assim: Senhor, eu não aguento mais. Por um acaso, você já chegou nessa fase? Eu não aguento mais, eu tenho que ter uma mudança na minha vida. Eu não posso, eu não aguento. Você está assim? Levanta a mão quem está assim. Em qualquer área da tua vida precisa mudar. Eu estou cansado, precisa mudar. Pode falar, tem uns que estão com vergonha de falar. Ó. Pode falar, irmão, que eu sei que você está doidinho para levantar a mão, está com medo do que eu vou falar. Eu vou te falar o que Deus me respondeu, caramba. Você não quer entender por que você não cresce, não aumenta? Você não está querendo crescer e aumentar? Claro que você não está querendo ser mãe, ter um bucho, gerar uma criança, engravidar, não é isso. Você está querendo crescer na sua vida financeira, espiritual, família. Não sei, você quer crescer. Você quer crescer? Porque se você não quiser, por favor, me faça um favor, não venha aqui segunda-feira, não, vem outro dia. Porque segunda-feira é para quem quer crescer, para quem quer aumentar. Você precisa entender que Deus quer, o maior interessado em aumentar e fazer crescer é o próprio Deus. Então, deixa eu te mostrar por que quando eu cheguei nessa fase que você chegou nela, e uns aqui já está, mas não quer falar, não. Você é tão orgulhoso que você tem dificuldade de admitir. Porque todo orgulhoso ele tem dificuldade de falar, é verdade. É de não vou dar a volta por cima. Vai não, vai estar ferrado aí, igual está embaixo aí, ó. Aí o que Deus falou comigo? Quando eu disse assim, Senhor, eu não aguento mais. Você sabe o que Ele me respondeu? Segura aí. Senta não. Ele me respondeu assim, que bom. Eu falei, que bom, Satanás está metendo o porrete em mim. As portas fecharam, os caminhos tudo enrolado. A minha vida está um bagaço. O senhor está dizendo, que bom? Ele falou, porque agora você vai deixar eu conduzir. Vai deixar? Se você deixar, eu vou te tirar aí do fundo do poço aí, eu vou mudar a tua história, eu vou endireitar essa coisa, eu vou abrir essas portas e tu vai passar, certo? Cansou? Eu disse, cansei. Ele falou, então deixa comigo. Vai deixar comigo? Por que ele diz, entrega o teu problema ao Senhor. Confia nele. Não precisa ficar falando assim, ei, Senhor, eu entreguei lá, mas o negócio não está andando, não. Pode deixar lá que ele está mexendo naquela coisa, porque quando ele mexeu lá nos ossos secos, houve barulho, o osso encostando no osso, houve uma confusão danada que parecia que a coisa não ia encrencar, mas daqui a pouco está um exército em pé e pronto para poder fazer o que Deus queria. Diga assim, Deus vai me aumentar e eu vou crescer. Eu estou entendendo agora. Isso, que Deus quer você para reinar, porque Ele tem um reino. Ele precisa de rei. De gente que é controlado, que Ele controla, que Ele domina, que Ele faz. Amém, gente?